Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula aqui no seu canal Estudo Play para que você tenha conhecimento pleno e para que você possa ser aprovado no seu Enem. E olha só, preste atenção aqui comigo, hoje eu trouxe um tema que eu não sei se você já parou para pensar, eu tenho certeza que você já estudou os assuntos de forma distinta, tá? Mas aqui hoje a gente vai falar sobre a proporção da função afim, a gente vai unir o assunto de função afim com proporcionalidade direta. Não sei se você já parou para pensar nisso ou se você já observou, mas essas questões elas estão profundamente interligadas e eu vou te ajudar a desvendar esse segredo e a entender um pouco mais sobre isso. Vem comigo, me acompanha, olha só. Para começo de conversa, eu já deixei aqui no nosso quadro, eu quero que você preste bastante atenção aqui comigo sobre a função que eu deixei aqui, olha. F de x igual a x mais b. Eu tenho certeza que ao longo da sua preparação você já viu em algum momento a forma genérica da função afim, que é justamente essa que está aqui no nosso quadro. E eu quero que você puxe da sua memória que quando você estuda esse assunto, você também pode se deparar com uma situação como essa. F de x igual a ax. O que isso representa? Isso não é uma função afim? Claro que é. Então, somente para esse caso, o nosso coeficiente b, ele vai ser equivalente a zero, portanto, f de x tão somente igual a ax. Relembra comigo, puxa da memória, que esse a aqui, o nosso coeficiente angular, ele jamais pode ser igual a zero, porque essa é a condição de existência da função afim. O a não pode ser igual a zero. Então, já relembra, já anota, já deixa certinho o a tem que ser diferente de zero. Dito isso, olha só, essa função aqui, vamos dizer assim, de uma forma mais simplificada, ela é chamada, é uma função afim ainda, mas ela é uma função chamada função linear. Eu não sei se você se recorda, mas nas questões de função afim, existe uma tendência de se chamar no enunciado, olha, sabe-se que houve um crescimento linear, é justamente por conta dessa denominação aqui, beleza? E professora, não estou entendendo onde a senhora quer chegar, mas você vai entender, então acompanha comigo e volta para cá. Eu trouxe um exemplo de função afim linear, que é a função f de x igual a 2x, certo? A gente vai montar um esboço do gráfico do que seria essa função e a gente vai, a partir disso, fazer uma comparação com a proporcionalidade direta. Vem comigo, acompanha, olha só. Substitui comigo, se a função é f de x igual a 2x, eu vou substituir e vou dizer o seguinte, para começo de conversa, x vale 1. Se x é equivalente a 1, 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que aqui eu vou ter o par ordenado, já marca aqui comigo nesse gráfico. Isso aqui vai ser o par ordenado 1 e 2, que vai ficar perfeitamente aqui. Vou deixar bem visível para vocês. E aí, continua, olha só. Se eu falo para vocês que x equivale a 2, bora? 2 vezes 2 equivale a 4, então quer dizer que o nosso y vale 4. Vou colocar aqui mais um pontinho, tá? Quer dizer que quando x vale 2, é o par ordenado 2 e 4, o y vai ser equivalente a 4, vai estar passando por aqui. E continua, se eu tenho agora que x é equivalente a 3, vamos, se x é equivalente a 3, 2 vezes 3 é equivalente a 6. Desta feita aqui, olha, vai ser o par ordenado 3 e 6. Vai ser o par ordenado 3 e 6. Professora, se eu quiser colocar mais um par ordenado, você pode marcar esse ponto de cá, tendo em vista que se x vale 0, 2 vezes 0 é o próprio zero. Então, quer dizer que esses pontos aqui vão ser justamente os pontos que vão delinear, tá certo? A reta que vai compor essa função afim partindo justamente da origem. Certo, professora? Compreendi isso aqui, eu já sei? Certo. Agora você vai relembrar na memória comigo e vai relembrar de quando nós falamos sobre grandezas que são diretamente proporcionais. Eu não sei se você se recorda, mas a representação para grandezas que são diretamente proporcionais é essa de cá, olha. Y, quando é diretamente proporcional a x, vai ser diretamente proporcional, justamente porque nós temos uma constante de proporcionalidade. Se esse valor cresce, esse aqui também crescerá. Mas esse crescimento, ele não pode ser de forma indistinta, ele não pode ser de qualquer maneira. Vamos entender isso aqui com um exemplo prático. Preste atenção aqui comigo. Eu trouxe aqui uma situação em que uma pessoa caminhou 2 metros. E ela caminhou 2 metros durante 1 minuto. Se esse crescimento ele for diretamente proporcional, preste atenção aqui comigo. Qual vai ser a ideia? Se eu dobro, vou multiplicar aqui por 2, a quantidade de metros caminhada, eu vou naturalmente também dobrar o quê? O tempo. Eu vou dobrar o tempo. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Se eu triplico
a quantidade de metros caminhados, se eu multiplico agora desse 2 aqui e eu vou diretamente multiplicá-lo agora por 3, olha, se eu faço isso daqui, olha, multiplico por 3, o tempo também naturalmente será triplicado. Olha só, daqui para cá de 1 para o 3, eu estou triplicando o tempo. Por que eu posso assumir e falar isso com tanta naturalidade? Porque esse crescimento, o que cresceu em um, que se duplicou um, por que o outro também duplicou? Porque essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. E como é que eu posso ter essa prova? Porque quando eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais, olha só, eu consigo descobrir a constante de proporcionalidade a partir da divisão de um termo por outro. Faça um teste. Quanto é que é 2 dividido por 1? 2. Quanto é que é 4 dividido por 2? 2. E quanto é que é 6 dividido por 3? Também é 2. Isso aqui é equivalente à nossa constante de proporcionalidade. Tá, professora, a senhora falou de função afim, a senhora falou de proporcionalidade direta. O que uma coisa tem a ver com a outra? Preste atenção aqui comigo. Não sei se você nota. Não sei se você consegue perceber, mas quando eu utilizo aquela maneira de representar duas grandezas que são diretamente proporcionais, olha, K vezes X, o que é que isso nos mostra? Eu não sei se você percebe, mas isso aqui é bem parecido com o f de x, que é equivalente a A vezes X. Consegue notar a similaridade? Se esse aqui aumenta, esse aqui também aumenta conforme uma constante de proporcionalidade, que para a função afim vai ser o nosso coeficiente angular. Então eu quero que você note que o gráfico de duas grandezas que são diretamente proporcionais representa justamente o gráfico de uma função afim, porque o nosso coeficiente de proporcionalidade, nossa constante aqui é justamente representada por ele, por esse coeficiente angular. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? Se você fizer um teste, faça um teste, olha só. Pegue esses pontos que você demarcou aqui no nosso gráfico e faça um teste. Se você dividir 2 por 1, você encontra 2. Se você dividir 4, ó, 4 por quem? Por 2, você encontra 2. E se você dividir aqui, olha, bora, 6 por quanto? 6 por 3, você também encontra 2. Por que esses valores são sempre os mesmos? Porque eu estou representando duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta com a mesma proporcionalidade, porque elas estão diretamente vinculadas por meio da constante de proporcionalidade, que para a função afim, ou como a gente pode também denominar de função linear, é justamente o nosso coeficiente angular. Então, a ideia é, se você estiver trabalhando justamente com o conceito de função afim e grandeza diretamente proporcional, você tem que fazer essa análise de forma muito intrínseca, de forma muito junta, justamente porque a ideia de uma é perfeitamente a ideia da outra. Então, se você está no seu Enem com uma questão que seja justamente representada por um gráfico de uma função afim, você está diante também de um crescimento diretamente proporcional, de um crescimento linear. Perfeito, compreendido, entendido. Não sei se você já sabia disso, mas se não sabia, já anota no seu caderno, já se prepara para o seu Enem, já dá um print aqui nesse quadro, porque já fica para a sua revisão e continua aqui com a gente, porque se você quiser mais dicas e você quiser aprender e ter uma preparação maravilhosa para a sua prova que está chegando, você só vai ter aqui no Estudo Play, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau!